Bom, buenas tardes, profesor. Boa tarde. Nosotros tenemos el programa de posgraduación, el Centro Interdisciplinar, el área de Historia en general, el placer de tenerlo hoy como invitado. Eu digo mesmo, viu? Primeira vez que eu venho ao UNILA, estou muito feliz. Bienvenido, qué bueno tener esa opinión también de usted y esa recepción. En realidad nosotros tendremos hoy esa aula que inaugura nuestra maestría y que tiene como título Las Independencias de América como Revoluciones del Tiempo. Y ya en ese sentido yo quería preguntarle, o sea, en un primer momento, o sea, una primera pregunta, ¿qué le motivó a escoger este tema? ¿No? Y en segundo lugar, si pudiera adelantarnos algunas ideas centrales, brevemente, ¿no?, sobre su conferência. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo há cerca de 1 ano e meio e eu divulguei resultados preliminares em um encontro em 2018 no Peru e em um encontro no mesmo ano no Chile. E posteriormente eu refinei esse trabalho em parceria com uma colega, professora da Unifesp, professora Vilma Pérez Costa, e nós estamos transformando isso num artigo. Basicamente, é um encontro de 2 agendas de pesquisa que eu tenho. Em primeiro lugar, a agenda das independências da América. Como que eu trabalho isso, grosso modo? A independência do Brasil em relação a outras independências da América, não como um exemplo oposto, não como uma diferença significativa, não como um caso isolado em relação ao contexto hispano-americano, mas sim como um caso integrado. Mas não se trata de uma afirmação política da minha parte, isto é, essa não é uma agenda militante, é uma agenda acadêmica e eu simplesmente constato, analiso, interpreto o que era essa história. Não era a história da independência do Brasil uma história isolada da América Hispânica, era uma história integrada. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que eu chamo de uma história social do tempo. Em que consiste isso? É um esforço por historicizar noções, concepções, representações, formas sociais de viver o tempo ao longo da história, mas lógico, partindo das minhas especialidades de história do Brasil e de história da América. Então, o que eu trago a vocês hoje é uma reflexão sobre os processos de independência da América Ibérica, o Brasil e a América Espanhola, numa perspectiva de uma história do tempo, como que esses processos lidaram com o tempo, isto é, como que eles inventaram cronologias, como que eles pensaram calendários, como que eles acharam, os agentes humanos desses processos acharam que estavam escrevendo uma nova história, fazendo uma nova história. Então essa é a ideia, as independências como revoluções do tempo. Aí são 2 conceitos temporais, o tempo e as revoluções. É disso que eu vou tratar hoje. Genial, genial. Yo creo que va a ser bien importante para nosotros, porque inclusive uno hace un ejercicio de anticiparse un poco a esas expresiones más resumidas, que son títulos, ítems, subítems de trabajos científicos, ¿no? Sí. Y yo hasta estaba pensando un poco, o sea, ¿qué fueron esas revoluciones del tiempo? O sea, yo estaba buscando algunos referentes en el romance histórico para pensar si fueron un mundo que alucinó, o si fueron siglos de luces, pero ya veo que, o sea, el tratamiento, la temática viene com um tema aún mais interessante. Sim, é porque nós, historiadores, não é, Hernan, nós precisamos sempre procurar entender o que os sujeitos históricos pensavam de si mesmos. Não significa que isso nos baste. Quer dizer, nós não confundimos a nossa análise com a análise, a percepção, as visões que os sujeitos tinham no passado de si mesmos. No entanto, para nós criarmos as nossas análises, nós precisamos dessas concepções da época. E os movimentos de independência, eles estão recheados de formas de lidar com o tempo, inclusive de ideias que estavam processando efetivamente revoluções que nós temos que considerar hoje, não para tomá-las automaticamente como uma descrição daquela realidade, mas sim como parâmetros de análise para nós colocarmos a nossa própria forma de ver. Então é disso que se trata.
A ideia de revolução é uma ideia da própria época, não é uma arbitrariedade completa dos historiadores que posteriormente se detêm a observar essas independências. É uma ideia que fazia parte da época e a gente precisa entender como que as pessoas lidavam com isso para nós lidarmos com isso também. Ou seja, se trata de colocarnos também nas experiências do passado, súper interessante. Sus argumentos me llevan a una otra pregunta que aprovecha también su experiencia en el mundo académico, en la docencia, en el ámbito brasileño, pero también en el contexto iberoamericano. Y en ese sentido va un poco mi pregunta. ¿Cuáles son los estereotipos o interpretaciones más frecuentes sobre la independencia de Brasil? O sea, ¿cuáles son esas interpretaciones más frecuentes en el mundo académico con el cual usted ha tenido relación sobre el periodo de las independencias, sobre la independencia en el Brasil, en diversas geografias en que usted ha actuado? Veja que coisa interessante. Não é? Alguns desses estereótipos sobre a independência do Brasil, eles dizem respeito também a formas de ver as independências da América. Eu citaria 3. Primeiro, essa ideia, que é uma verdadeira mitologia nacional brasileira, que o processo de independência no Brasil foi pacífico. Foi simplesmente um acordo de elites feito de cima para baixo, em termos de uma analogia com uma pirâmide social, sem guerras e sem violência. Isso simplesmente não é verdade. O Brasil não é um país pacífico por natureza, né? Aliás, é muito difícil você definir a natureza de um país. Mas os brasileiros e muita gente fora do Brasil insiste nessa mitologia, que é uma mitologia criada à época da independência, de que o Brasil é um país bom, porque é um país supostamente pacífico. Isso não é verdade. E aí entra, então, um contraste, que também é exagerado e alcança, então, o estatuto de uma verdadeira mitologia, e que a independência do Brasil teria sido pacífica em comparação com as independências da América Espanhola, não é? Curiosamente, há uma mitologia semelhante no Chile, que diz que a independência chilena foi pacífica. Ou seja, uma correspondência biunívoca, digamos assim, e não? Algo semelhante também no Peru, que a independência do Peru, então, por ter sido uma independência concedida de fora para dentro, também teria sido uma independência razoavelmente pacífica em comparação com a da Venezuela, com a da Colômbia, com a do México. Isso não é verdade, não é? Então, esse é um estereótipo da independência do Brasil, que é uma verdadeira mitologia nacional da história brasileira, que tem a ver com a América Espanhola. Caramba, que interessante. Um segundo estereótipo, também nessa mesma perspectiva, né, que tem tudo a ver com a América Espanhola, é a ideia, então, desse acordo entre elites, que teria sido feito aqui no Brasil, enquanto que na América Espanhola, os países teriam surgido por meio da liderança caudilhesca, não é? E esse fenômeno caudilhesco, ele é verdadeiro, só que ele também existiu no Brasil, de certo modo, em várias ocasiões, em várias regiões. Mas a ideia, então, de que o Brasil fez um acordo de elites e a América Espanhola se dividiu em guerrilhas, em bandos, leva a uma ideia geral muito aceita em círculos acadêmicos, intelectuais e mesmo não especializados da Europa, dos Estados Unidos, de outras regiões, acerca da suposta instabilidade dos países latino-americanos no século XIX, né? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Que os países latino-americanos que surgiram das independências estiveram convulsionados pela instabilidade, o caos republicano, e mesmo no Brasil, quer dizer, uma democracia impossível pela manutenção da escravidão. Ora, desde que a Venezuela surgiu, ela não deixou de existir. E olha que estamos falando em 2019, quando a Venezuela é um país convulsionado, mesmo assim esse país continua a existir. A Colômbia, com todos os grandes episódios de violência que ela passou no século XIX e XX, ela não deixou de existir. O Brasil, com todas as suas guerras, os seus conflitos, continua a existir como um Estado nacional. A Argentina, a partir da década de 1850, principalmente da década de 1860, não é verdade que os países latino-americanos eles têm, desde o seu nascimento, uma instabilidade política. Se a gente observar o século XIX, a instabilidade política europeia é muito maior, em termos de estados nacionais, do que na América Latina, e isso segue pelo século XX. Não é? Então, o que nós temos de divisão de países, de nações, de novos estados, de novas nações, na Europa é muito maior do que no Brasil. E os Estados Unidos, que passaram por uma guerra civil gigantesca, de grandes proporções no século XIX. Então, essa também é uma mitologia
a partir de um estereótipo acerca da independência do Brasil e que aproxima o Brasil da América Espanhola. E, finalmente, essa insistência nas histórias nacionais, não é? Que também é muito comum. A imensa maioria das pessoas, não apenas na América, mas no mundo, estuda a história a partir da história de seus próprios países, como se eles fossem isolados, não é? Ou como se eles fossem muito especiais. Então, essa também é uma forma de escrever a história originária do século XIX que acabou se perpetuando até os dias de hoje como um verdadeiro estereótipo. Muy interesante, profesor, muy interesante esas reflexiones porque también se relacionan con algunas cuestiones metodológicas que tratamos precisamente a la hora de elaborar nuestra maestría, o sea, ir más allá de las rígidas fronteras del Estado Nacional. Isso é importantíssimo. Para visualizar otro tipo de aproximaciones más atlánticas, más globales, y no se trata apenas de un modismo, sino que vea qué interesantes sus lecturas, interpretaciones sobre el Brasil, la independencia, esa historia política en una larga duración. Eu gostaria só de destacar rapidamente que não se trata da minha parte, repito, de uma posição política, ideológica, não. Trata-se simplesmente de respeitar o que foi a história, porque a história do século XIX da América Latina é uma história de muitas integrações, de relações, muitas vezes relações conflituosas, mas não é a história de países isolados. No es de modo alguno. Yo estaba acordándome, inclusive para fines de siglo, como en algunas conferencias internacionales, personas, estoy pensando por ejemplo José Martí, el héroe nacional cubano, un gran intelectual, fue embajador de varios países latinoamericanos en eventos internacionales en los propios Estados Unidos, pero en fin, me trajo, o sea, traje a esa reflexión ahora que me vino. Bien interesantes sus reflexiones. Yo quería ya encerrar con una pregunta también bien compleja y que va a aprovechar, aunque sea esta primera visita inicial suya, y espero que se repita, que tengamos el placer de tenerlo nuevamente entre nosotros. Y esa pregunta dice sobre, o sea, esa pregunta va a pensar qué desafíos, qué oportunidades usted cree que una universidad como la UNILA, cuya misión esté relacionada a esa integración solidaria, ¿no? Desde el punto de vista de la historia debía plantearse. Ora, os países latino-americanos, incluindo o Brasil neles, possuem, muitos deles, a maioria deles, tradições historiográficas próprias. Né? E são tradições que, embora muitas vezes insistam no isolamento das suas histórias nacionais, são tradições que podem ser muito bem aproveitadas em termos do quê? Em termos da formulação de modos de pensar a história, modos inclusive de pesquisar a história, questões mais práticas, metodológicas, de acesso a arquivos, de tratamento de fontes documentais. Então, eu acho que um dos desafios é aproveitar as diferentes tradições nacionais para superar o isolamento nacional, né, em busca de agendas comuns. Essas agendas comuns, elas serão, entendo eu, simplesmente uma observação, um respeito do que é a história desse continente. Repito, é uma história de integrações, de conexões, de conflitos, de fronteiras, de trânsitos, de circulações, não é? Então, aí há grandes possibilidades de que o programa de vocês constitua uma espécie de um caldeirão cultural, intelectual e historiográfico de como se fazer a história da América nessa perspectiva, aproveitando, repito, essas tradições específicas, essas tradições nacionais. E diria, finalmente, que há um desafio aí, que é um desafio de todos nós, né? Que é fazer história em universidades públicas no Brasil em 2019, não é? É manter viva a tradição de pensamento crítico, de liberdade de pensamento que nós temos nesse país, que os nossos colegas, vizinhos também têm em seus respectivos países, tem a ver com essas tradições historiográficas nacionais, e manter a perspectiva de se pensar o futuro dos nossos países, porque não é possível pensar o futuro sem pensar o passado.
não é? É necessário fazer prospecção histórica. Imaginar o futuro depende de compreensão do passado. E eu acho que nós, historiadores, temos algo a fazer nesse sentido. Bastante. Muy buenos desafíos y como todo desafío, difícil. Profesor, antes de finalizar, yo quería destacar que la actividad fue organizada por el área de historia, por la posgraduación en historia nuestra, con el apoyo del Centro Interdisciplinar de Antropología en Historia y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe en la sección Brasil. Ellos han hecho posible junto con la Secretaría de Comunicación de nosotros esta charla, una charla en el contexto del Bicentenario, porque estaremos en contexto del Bicentenario hasta por lo menos el 2026. Sí. Y agradecerle sinceramente este tiempo que será bien aprovechado, fructífero, e esperamos com ansiedade sua conferência dentro de pouco. Muito obrigado pelo acolhimento, viu?